Meu nome é Aline, eu sou professora de História e hoje eu vim fazer um vídeo aqui de um tema que está sendo muito recorrente nas redes sociais, o neoliberalismo. No último vídeo, eu disse para vocês que o Romeu Zema implementa aí seu projeto neoliberal no Estado. Mas o que será que isso significa? Eu vou propor uma reflexão sobre o que é o neoliberalismo e se você aí que está me assistindo, será que você é neoliberal? Neoliberalismo. A palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. O neoliberalismo está presente na vida de todos nós. Ele não é só uma teoria, é uma prática comum nos países capitalistas. Um conjunto de práticas econômicas, políticas, sociais, culturais, que vai direcionar a forma que a gente entende o mundo em que a gente vive. Basicamente, ele vai defender que as riquezas são distribuídas conforme as pessoas merecem. Ou seja, a meritocracia, um sistema onde quem tem foi porque mereceu e quem não tem é porque não mereceu. Portanto, a distribuição de riquezas seria através do merecimento. Como o neoliberal pensa o Estado? O Estado deve servir apenas para garantir os direitos individuais, as liberdades individuais e também, lógico, a liberdade de livre mercado, a liberdade de comércio. Como que isso vai afetar a nossa vida? Se o Estado ele não pode interferir nesse jogo de merecimento que vai equilibrar então as riquezas e as relações sociais, ele deve apenas garantir a manutenção do que está dado e garantir a ordem para que essa manutenção seja tranquila. O que eu quero dizer com manutenção? Se você leva o seu carro para o mecânico e você espera que ele faça uma manutenção para ele voltar a ser como antes, funcionar como antes, você não quer que ele saia de lá com bancos diferentes, com outro motor, com outro funcionamento. Você vai esperar que o seu carro saia de lá funcionando como antes. Então, portanto, quando o Estado vai fazer a manutenção do que está dado, ele vai fazer a manutenção das riquezas, ele vai fazer a manutenção de como os nossos recursos estão distribuídos. Nessa lógica, o Estado não serve para corrigir desigualdades. Aquele que gasta muito e mais do que arrecada com demandas sociais é considerado um desperdício, um gasto que não vai ter nenhuma função nesse mundo onde as coisas se dividem e se medem pelo mérito. Portanto, aquele Estado gastador, aquele Estado que é sensível às demandas sociais, ele é considerado um Estado ineficaz e ele é culpabilizado por toda e qualquer crise financeira, que é o caso do corona. A todo momento, os nossos políticos neoliberais vêm culpabilizando os grandes gastos do Estado com demandas sociais. A partir do momento que os empresários vão para a rua pedir para que seus trabalhadores voltem a seus postos de trabalho em pleno isolamento, ele está querendo dizer que não é papel do Estado manter esse isolamento e manter essas pessoas com o mínimo de dignidade, renda mínima. Quando você diz que eu não quero o dinheiro do Estado para me manter em casa isolado, eu estou corroborando com o pensamento do patrão que não quer que o Estado interfira na economia e auxilie os trabalhadores que, nesse momento de exceção, precisam de fato ficar em isolamento em suas casas. Da mesma forma funciona o pensamento em relação ao professor. Para um neoliberal, é inadmissível que os professores fiquem em casa recebendo seus salários sem cumprir a carga horária na escola. Na lógica neoliberal, o correto é que as pessoas recebam somente a quantidade que elas conseguem produzir. E como você percebe o neoliberalismo na educação? Educação é demanda social ou produto? Educação, ela faz parte de uma transmissão de um conhecimento acumulado durante milhares de anos pela humanidade e que é uma herança de todos nós, nós enxergamos a necessidade da educação para todos de forma igualitária como uma demanda social.
Agora, se eu acredito que a educação é um produto, ela é simplesmente alguns pacotes educacionais que eu posso comercializar, fragmentado. Então, eu posso comercializar cultura, eu posso comercializar línguas, eu posso comercializar matemática. Então, quem tem como comprar esses pacotes vai adquirir educação. Quem não tem poder aquisitivo não vai adquirir educação ou vai adquirir o pacote mínimo que o Estado vai fornecer. Nesse sentido, os liberais da Escola de Chicago falavam o seguinte, lembrando que a Escola de Chicago é aquela que orientou algumas políticas públicas fracassadas na ditadura militar. Os economistas da Escola de Chicago defendiam que a família é um núcleo da sociedade. Portanto, cabia a cada família decidir como seria a educação de seus filhos. A lógica da educação como uma responsabilidade da família reduz a educação a um produto que pode ser comercializado e consumido de forma individual, desconsiderando, portanto, o aspecto coletivo educacional. Se a educação é um produto, os neoliberais defendem que ela não deve ser fornecida pelo Estado, e sim vendida pela iniciativa privada. O papel do Estado seria apenas regulamentar um conteúdo básico sem interferir nessas relações. O papel do governo estaria limitado a garantir que as escolas tivessem padrões mínimos, tais como a inclusão de um conteúdo mínimo comum em seus programas, da mesma forma que inspeciona presentemente os restaurantes para garantir a obediência a padrões sanitários mínimos. Então, essa noção vai trazer para a educação pública padrões para que garantam, mais uma vez, a manutenção dessa sociedade. Quem não tem poder aquisitivo para comprar educação vai ter uma educação básica, o mínimo, para que ele possa se inserir no mercado de trabalho. Vocês já devem ter percebido, o neoliberalismo ele carrega com si uma série de contradições e de problemas. O grande e principal deles é a questão de meritocracia. Como a gente pode falar em merecimento de uma sociedade com uma divisão fundiária extremamente desigual, desde as capitanias hereditárias, que essas terras eram cedidas pela coroa, não havia nada de mérito nesse sentido. Ao longo da história, a expropriação de terras indígenas, de pequenos produtores, de camponeses. Nós temos aí no Brasil uma história de consecutiva expropriação, roubo, um passado colonial, escravocrata, que em momento algum reinseriu essa população, de fato, socialmente, de forma digna. Não houve nenhuma política pública após a abolição. Foi negado trabalho a milhares e milhares de pessoas negras que eram e são a maioria no Brasil e até hoje sofrem as consequências desse período. Como que a gente vai falar de meritocracia na educação, destaques, se nós temos alunos em escola pública que não têm o básico e nós temos alunos que conseguem consumir, portanto, comprar o que ele desejar, com todo o material à sua disposição. E aí eu vou, no momento do vestibular, no momento do Enem, e dizer, esse daqui merece a vaga mais do que esse? Então, é impossível falar em merecimento sem igualdade de oportunidades. Uma grande contradição do neoliberalismo é a questão da liberdade. Como que se fala em liberdade para a maioria da população que não tem escolha senão continuar vivendo aquilo que seus pais passaram? Como se fala em escolha para uma população assalariada que vende o almoço para pagar a janta? Como se fala em escolher o que se quer estudar se não se tem poder aquisitivo para comprar a educação, que cada vez mais torna-se um produto? Como se fala em escolha para uma parcela da população que não tem acesso mínimo ao teatro, saúde, que dê a ele opções de escolha e de decisões sobre a sua vida? É liberdade para quem? O projeto ideológico neoliberal, ele é claro, ele quer criar sujeitos descontextualizados, ou seja, que não compreendem a realidade em que vivem ou que não sabem elaborar
a compreensão sobre a sua realidade. Sujeitos que não questionam seu merecimento, que não questionam sua falta de acesso, que não questionam o seu destino, que não questionam a sua falta de oportunidade. Criar sujeitos despolitizados, ou seja, que não conseguem relacionar a sua vida com a vida política, com as decisões de governo. A intenção do projeto neoliberal é criar pessoas funcionais, que vão ajudar na manutenção desse sistema, na manutenção dessa distribuição desigual das riquezas. E se a gente for pensar a situação das escolas no Brasil, isso se torna ainda pior. O Brasil, até 1988, o Estado brasileiro não era obrigado a fornecer educação para todos. Havia um número de vagas e havia o privilégio de alguns grupos a ocupar essas vagas na escola. As vagas acabavam e ninguém mais acessava. O número de analfabetos no Brasil era gigantesco. Eles pegam as escolas que já existiam, amplia-se muito pouco o equipamento público, coloca todas essas pessoas que antes não acessavam esses espaços, apertados em salas de aulas lotadas, sem material adequado para que o professor ou os profissionais de educação pudessem trabalhar. E aquela elite privilegiada que tinha vaga nas escolas começa a migrar cada vez mais para as escolas particulares, que ganham um grande incentivo também a partir da Constituição de 1988. É nesse processo, então, que se começa a construir a ideia que escola pública é ruim e escola particular é maravilhosa. No entanto, não se leva em consideração as questões históricas, que não houve uma preparação do Estado para receber essa população, que agora, com toda razão, tem direito à educação. Quais as consequências, então, desse discurso e dessa prática neoliberal para as pessoas mais pobres? A meritocracia, a noção de merecimento, fica muito impregnada na cabeça de todos nós. E todas as vezes que nós não conseguimos alcançar nossos objetivos, nos sentimos muito falhos, não merecedores daquilo que a gente poderia ter conquistado. A culpa de toda a miséria, então, passa a ser nossa, e não de um mundo que é desigual. O discurso neoliberal, ele é fatalista, como diria Paulo Freire. Ele naturaliza as desigualdades sociais, ele naturaliza a sua condição social como culpa única e exclusivamente sua, e descola a sua vida da vida política, e descola a sua vida das decisões tomadas pelos nossos governos. A ideologia fatalista, ela é imobilizante. A desesperança que você carrega, ela faz com que você não lute, que você pense que o jogo está dado e vencido e que não há outra realidade possível. E isso para a educação pública é extremamente nocivo, porque a gente sai de um ambiente que deveria ser diverso e vai para um ambiente competitivo, onde apenas aqueles que estão dentro dos padrões exigidos conseguem se destacar, e enquanto as habilidades dos outros são completamente ignoradas. Então, o neoliberalismo, ele apaga toda e qualquer diversidade existente dentro da escola. E o projeto do Zema? Por que eu posso afirmar que é um projeto neoliberal? Eu começo fazendo uma análise no plano de governo dele, que tem como título Liberdade ainda que tardia. Nós temos aí uma pistazinha, né? Ele apresenta no seu plano de governo, especificamente para a educação, alguns dados e como ela vem apresentando índices abaixo do que se espera. Ele imediatamente depois disso vai citar os gastos com a educação no governo de Minas Gerais nos últimos anos. E ele diz que esses gastos vem aumentando. Veja bem, é essa palavra que ele usa no plano de governo. Então a gente já tem algumas pistas aí. O Zema acredita que o investimento em educação, ele é um gasto, portanto, ele entende a educação enquanto produto, que deveria ser vendido pela iniciativa privada. No entanto, ele vai fazer uma comparação rasa entre índices, expectativas e o que foi gasto, sem de fato se debruçar nesses números e entender se aquilo que está sendo gasto no lugar correto, se aquilo que está sendo gasto é ainda o suficiente, mesmo que venha aumentando,
e se aquilo que está sendo gasto é para uma educação padronizada ou que vai valorizar os nossos alunos e a diversidade. Ele não faz esse tipo de análise e ele faz com que quem leia o plano entenda que, nossa, então gastar dinheiro com educação não adianta de nada porque os índices não aumentam por conta do aumento de dinheiro investido. E aí ele propõe algumas soluções para a educação pública. O título é o seguinte: Ensino Público com Soluções do Ensino Privado. A proposta dele, portanto, é aplicar a lógica mercadológica, a lógica do ensino privado numa educação pública com uma realidade completamente diferente, não só uma realidade material muito aquém da educação privada, mas também uma realidade do perfil dos nossos alunos muito diferente da educação privada, onde a gente identifica que eles não têm acesso somente à educação na escola, mas também em vários outros equipamentos que eles têm acesso, viagens, museus, escolas de idiomas e tudo mais que eles podem comprar com seu poder aquisitivo. Portanto, o aluno de escola privada irá consumir a educação como produtos diversos, não somente na escola privada, mas ele terá acesso a eventos científicos, viagens, escolas de idiomas, esportes, artes, lazer e alimentação. Já o aluno de escola pública somente terá acesso, na maioria das vezes, a esportes, artes, eventos científicos, lazer e até mesmo alimentação através da escola pública. Nesse sentido, ele diz que a Constituição e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e o Fundeb limitam as políticas de fomento às escolas privadas, priorizando o monopólio estatal. O que ele está querendo dizer com isso? Que há um interesse da parte dele em incentivar escolas privadas e não em investir nas escolas públicas e nem ampliar a rede pública. O que interessa para ele é que as pessoas tenham acesso às escolas com melhor qualidade, que ele já assume que é naturalmente as escolas particulares. E aí ele já relega as escolas públicas às condições de miséria. Ele diz que a escola pública, veja bem, a pública e não a privada que ele quer incentivar. A escola pública deve priorizar a aprendizagem de raciocínio lógico e linguagem, ou seja, o que é básico para a manutenção dessa sociedade é fazer com que o filho de trabalhador mantenha a sua educação básica para continuar servindo ao sistema enquanto um trabalhador assalariado. Basicamente, dá troco, né? E saber ler placa. É uma educação muito tecnicista, muito voltado para a vida profissional e que ignora completamente aquele sujeito enquanto um ser social e político. Ele destaca o seguinte: deve-se ter claro que as escolas são apenas um dos meios para a educação e provavelmente não o melhor. Normalmente, a escola não é um ambiente mais adequado para promover a criatividade e habilidades individuais. Então, ele está reafirmando o ensino tecnicista. A escola não é lugar para você desenvolver as suas habilidades. A escola é um lugar para você aprender o básico. Você quer desenvolver suas habilidades políticas, você quer desenvolver suas habilidades artísticas, sua criatividade. Você que compre o pacote educacional para além da escola. Isso não é o básico de desenvolver o sujeito em sua plenitude. Para o projeto neoliberal e para o Zema, não é básico. Ele afirma que os estudantes podem potencializar seus talentos fora das escolas de diversas formas e que o conhecimento não pode ser centralizado na escola, ele tem que ser disperso, ainda que se deve considerar a liberdade de escolha de cada um. Mais uma vez, nós estamos falando de alunos de periferia. Que escolha que ele acha que esses meninos, que essas meninas têm? Que acesso a outras realidades e oportunidades que eles acham que essas meninas e esses meninos têm para poder escolher? Quando ele fala que os estudantes podem potencializar seus talentos fora da escola, qual é o espaço na periferia que pode ser utilizado como potencializador das habilidades dessas crianças e adolescentes? Quando se trata de professores, ele diz o seguinte: professores mais motivados e melhor preparados tendem a ser mais capazes de cativar os seus alunos.
obtendo maior êxito na aprendizagem. No entanto, docentes com mais experiência ou com titulações mais altas não implicam necessariamente em melhores profissionais. Em outras palavras, currículo não é sinônimo de melhor qualidade de aula. Se até então a educação privada era referência, será que eles não contratam baseado no currículo? Será que as escolas privadas não exigem uma qualificação, uma formação, atualização por parte dos profissionais? Por que então a educação pública não tem que valorizar os profissionais que se dedicam, se qualificam, façam especializações, mestrado, doutorado? Porque a educação básica não necessita de profissionais qualificados, e sim, como ele diz, profissionais capazes de cativar seus alunos. Simples e puramente manter os alunos nas cadeiras das escolas para gerar dados e esses dados gerarem propaganda governamental. Afinal de contas, se a educação é um produto, a propaganda é a alma do negócio. Ele afirma, a carreira dos professores da rede pública estadual é extremamente desvalorizada e não atrai grandes talentos. Ou seja, ele já afirma que não existe profissional qualificado dentro da rede pública. E ele afirma que essa política salarial não atrai grandes talentos. E aí eu vou começar a concordar com o Zema. Realmente, ele vai ver daqui para frente, se a gente continua desvalorizando o professor, uma rede não só com professores pouco qualificados, mas sem professores. Porque as pessoas, os profissionais, vão começar a buscar outras áreas para poder ganhar sua vida. Desde que ele iniciou seu governo, ele vem tentando emplacar políticas que nada tem a ver com a realidade da escola e que claramente são feitas ou pensadas por pessoas que nunca pisaram no chão de uma escola. Uma das questões mais gritantes é a forma com que ele vem impondo uma série de projetos que não dialogam com a realidade da nossa escola e que geram uma imensidão de formulários a serem preenchidos, onde o professor deve se comprometer com algumas metas que, sem recurso do governo, são metas inviáveis e impossíveis. Ou seja, ele faz com que o professor preencha o formulário se comprometendo com uma meta que ele sabe que não consegue alcançar sozinho, para depois ele usar tudo isso para culpabilizar o professor pelo fracasso da educação pública em Minas Gerais. Além disso, o que ele consegue de dados, de números positivos em relação a esses projetos realizados, pelo menos no papel, ele vai usar como propaganda para se reeleger na próxima eleição. Fica aqui então minha pergunta para os neoliberais que entendem que o Estado ele não tem esse papel de corrigir desigualdades. O Estado não deve interferir, mas por quem? Porque ele usa de toda a violência necessária a fim de continuar com a manutenção da distribuição desigual de riquezas. Então, o Estado ele é muito eficaz e muito presente para ser violento com aqueles que pensam de forma diferente e que querem ver mudanças nessa sociedade. Então, eu concluo que não é falta de dinheiro, Zema, é neoliberalismo.